meus queridos do quarto ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ter a nossa aula 7 e 8. Já estamos bem no finalzinho do nosso livro. E nós vamos ter a nossa aula 7 e 8. Nós vamos aprender sobre as horas em inglês. Então, nós temos que ter muita atenção nessa aula de hoje, tá? Principalmente para quem não sabe ver hora ainda. Assim, quando a gente quer saber a hora, a gente pergunta o quê? Que horas são, né? Que horas são em inglês? É what time is it, certo? Então, toda vez que a gente quiser saber a hora, a gente pergunta what time is it, ok? Assim, para a gente aprender as horas em inglês, é simples, mas a gente precisa saber o quê? Os números em inglês. Saber ver as horas normal, em qualquer relógio, não só aquele relógio que já vem escrito a hora, a gente tem que saber ver no relógio de ponteiro também, e saber alguns vocabulários básicos, que são bem pouquinhos, tá? Então, agora a gente vai ver os vocabulários. Nós temos aqui midday, que quer dizer meio-dia, midnight, que quer dizer meia-noite, a quarter past, que quer dizer que se passou 15 minutos, por exemplo, se passou 15 minutos de 4 horas, entendeu? A próxima, half past, que quer dizer meia hora ou 30 minutos, que é a mesma coisa. Agora, bora lá. Quem não sabe ver a hora? Tia Aline, eu não sei ver a hora em relógio de ponteiro. Só sei ver naquele relógio que já tá escrito lá. 3h40. Sabe? Pois é. Então, agora a Tia Aline vai ensinar pra vocês como ver as horas. Bora ver se a gente consegue. Olha só. Bem aqui, nós temos esse relógio. Cheio de pétalas. Uma florzinha, né? O que é que a gente precisa saber? Em primeiro lugar, que o ponteiro grande marca os minutos e o ponteiro pequeno marca as horas. Tá, Tia Aline, eu sei. Isso daí eu sei, eu só não sei ver mesmo as horas. É assim. Tá vendo cada pétala? Cada pétala representa 5 minutos. Ou seja, cada número do relógio representa 5 minutos. Ah, Tia Aline, quer dizer então, por exemplo, no 4. O 4 representa 20 minutos. Então quer dizer que se o ponteiro pequeno estiver no 4, vai representar 20 minutos? Não, olha só. A regra das pétalas aí em cima só vale para o ponteiro grande, porque o ponteiro grande marca o quê? Os minutos. Então, se as pétalas são os minutos, nós só podemos ver que as horas nas pétalas pelos minutos. Então, só quando o ponteiro grande tiver as pétalas, é que o ponteiro grande estiver marcando o número que a gente vai olhar para as pétalas, entendeu? Por exemplo, olha lá o número 1. O número 1 marca quantos minutos? 5 minutos, certo? Então, olha só. Que horas tem aí nesse relógio? Como é que a gente tem que começar? A gente tem que começar pelas horas. Bora ver o ponteiro grande. Ele tá onde? O ponteiro pequeno, quer dizer, tá onde? No número 4. Então, são 20 horas? Não, são 4 horas. O ponteiro pequeno, qualquer número que ele marcar desse, vai ser esta hora que tá aí. Se o ponteiro pequeno estiver no 1, é 1 hora. Se estiver no 2, 2 horas. Aí ele tá onde? Tá no 4. Então, são 4 horas. 4 horas e quantos minutos, Tia Aline? Bora achar o ponteiro grande. O ponteiro grande tá marcando pro 12. Então, são 4 horas e 12 minutos? Não. São 4 horas e quantos minutos? Olha lá na pétala. 4 horas e 0 minutos, Tia Aline. O 12, ele representa 60 minutos. 60 minutos são 1 hora. Então, quando estiver no 12, o ponteiro grande, significa que a hora está exata. Então, são 4 horas exatas. Tia Aline, eu tô quase achando que eu entendi. Bora dar um exemplo. Olha só, nesse relógio aqui. O que a gente tem que achar primeiro? Que o ponteiro pequeno está marcando as horas. Então, bora lá. O ponteiro pequeno está marcando para que número? O número 5. Então, são quantas horas? 5 horas. E quantos minutos? Então, para a gente saber os minutos, a gente tem que achar o ponteiro qual? O ponteiro pequeno. Ponteiro grande. Então, vamos achar o ponteiro grande. Ele está marcando para qual número?
para o 12. O que a gente falou agora? Que se marcar o ponteiro grande para o 12, significa que a hora está exata. E sempre que a hora for exata, a gente coloca o'clock no final da hora em inglês. Por exemplo, aí a gente descobriu que são 5 horas e 0 minutos. Então, são 5 horas exatas. Como é que eu vou dizer que são 5 horas? Como se diz 5 em inglês? 5. It is 5. Quantos minutos? Nenhum. São 5 horas exatas. Se são 5 horas exatas, eu vou dizer que são 5 o'clock. Sempre. Qualquer número que for exato vai ser o'clock. Certo? Então, vai ficar assim. It is 5 o'clock. Certo? Agora, a gente vai pegar nosso livro lá na página 43 pra gente botar em prática isso que a gente acabou de aprender. Vamos lá. Na página 43, nós temos a questão número 1, certo? E antes da questão número 1, nós temos um quadro aí, né? Está escrito assim. Que horas são, Bob? Está na hora de você ir para a escola. Aí o Bob diz assim. São 7h30, mãe. Aí na próxima. Que horas são? Aí o menino olha no relógio e diz. São 4h30, hora do lanche. Certo? Então, lá na questão número 1, nós temos vários relógios e nós temos que dizer que horas são esses relógios, tá? Olha lá no primeiro relógio. O que a gente primeiro tem que saber? Onde está o ponteiro pequeno, que ele é 10 horas. O ponteiro pequeno está marcando para qual? Para o 1. Então, são 1 hora. E o ponteiro grande está marcando para quantos minutos? Para o 12. Então, são 1 hora exata. Então, são it is 1 o'clock. O'clock por quê? Porque é 1 hora exata, certo? Na outra, 3. O ponteiro pequeno está marcando para o 3. Então, são 3 horas e quantos minutos? Tá marcado, o maior está marcando para onde? Para o 12. Então, são 3 horas exatas. Como é 3 em inglês? 3. Então, it is 3 o'clock, tá? Letra B. O ponteiro pequeno está marcando para onde? Para o 8. Então, são 8 horas. E o ponteiro grande? Para o 12. Então, são 8 horas exatas. Como é 8 em inglês? 8. Então, it is 8 o'clock. Tá? Na próxima, o ponteiro pequeno está marcando para onde? Para o 9. E o grande está marcando para onde? Para o 6. Meu Deus, Tialine, marcou para o 6. Não marcou para o 12, eu já não sei quantas horas são. Calma. Olha lá naquela pétala primeira lá. O número 6 representa quantos minutos? 30 minutos. Como é que eu vou dizer essa hora? Quantas horas são? 9h30. Como é 9 em inglês? 9. Como é 30? 30. Então, nós vamos escrever it is 9:30. Tia, eu tenho que botar 9:30 o'clock? Não, por quê? Porque a hora não está exata. Tem minutos aí. Se entra minutos, não tem o'clock. Tá? Próximo. Ponteiro pequeno está marcando para onde? Para o 10 e o grande para o 12. Então, são 10 horas exatas. It is 10 o'clock. Tá? Na próxima, o ponteiro pequeno está marcando para onde? Para o 2. E o grande está marcando para o 6. Então, são 2 horas e quantos minutos? O 6 representa quantos minutos? 30. Então, são 2 horas e 30. Como é 2 em inglês? 2. Como é 30? 30. It is 2:30. Tá? A primeira questão vai ficar desse jeito. Lá na página 48, nós temos a segunda questão, que está escrito assim. Relacione as expressões às horas corretas. Lembra que a gente viu lá no começo do nosso slide aquele vocabulário? Half past 4 significa o quê? Que se passou 30 minutos. Se lembra lá no início? Half past significa 30 minutos que se passou? Se passou 30 minutos de quanto? De 4. 4 é quanto? 4.
se passou 30 minutos das 4 horas. Então, se passou 30 minutos das 4, são que horas? 4h30. Então, olha lá, 16h30. Liga para o 16h30. O próximo, midday. Midday significa o quê? Meio-dia. Quando é meio-dia, no relógio é o quê? 12 horas. Certo, então, midnight significa o quê? Meia-noite. Quando é meia-noite no nosso relógio está 00. Esse relógio não é de ponteiro, se lembre. Com certeza, quem sabe ver a hora, na maioria das vezes, aprende primeiro nesse relógio aí, tá? Então, olha só. No próximo, a quarter past 3. Que isso? Olha lá no início do nosso slide. A quarter past significa que se passou 15 minutos. Passou 15 minutos de quanto? De 3. 3 é quanto? 3. Então, se passam 15 minutos das 3 horas. Então, é que horas? 3h15. Tá? Então, vai ficar desse jeito a nossa questão número 2. Na letra A da outra, nós temos assim, marque a expressão correta. Aí nós temos um relógio de ponteiro aí. O ponteiro pequeno está marcando para onde? Para o número 1. E o menor está marcando para onde? Para o 3. Meu Deus, Tchalinho. Agora eu não sei. Olha lá na pétala. A pétala do número 3 representa quantos minutos? 15. Então, nós temos a opção aí, a quarter past e half past. Lembra lá no início? A quarter past quer dizer que se passou 15 minutos. E o half past se passou 30 minutos. Então, nós temos aí o quê? 1h15. Então, se passou 15 minutos de 1 hora. Então, se passou 15 minutos, é a quarta past, tá? Você vai marcar a quarta past. Na próxima, nós temos aí o relógio. O ponteiro pequeno tá onde? No 4. E o grande? No 30. No 6. E o 6 representa quanto? 30. Então, se passou 30 minutos das 4 horas. Se lá no primeiro passou 15 minutos e 15 minutos era a quarta past, agora não vai ser a quarta past, porque não se passou 15 minutos das 4 horas, se passou 30 minutos. E 30 minutos é half past, certo? No próximo relógio, os dois ponteiros estão no 12. Isso significa que é o quê? Ou meio-dia ou meia-noite. E qual é a opção que a gente tem aí? 15 minutos ou meio-dia? Meio-dia, tá? Vai ficar desse jeito a primeira. Na questão número 3, nós temos assim: pinte a resposta correta. Olha lá no relógio. O ponteiro pequeno está onde? No 9. Então, são 9 horas. E quantos minutos? Tá para o 12 o ponteiro grande. Então, são 9 horas exatas. Então, como é 9? 9. Então, é it is 9 o'clock. Vai pintar esse quadradinho aí, que eu marquei a setinha, tá? Na próxima tá escrito. Tá escrito não, né? O relógio tá marcando para
para o número 7, ponteiro pequeno, e o maior para o 12. Então, são 7 horas exatas. Como é 7 em inglês? 7. Então, é it is 7 o'clock. Vai pintar. A outra tá marcando, o ponteiro pequeno está marcando para o número 1 e o grande para o 12. Então, quer dizer que são 1 hora exata. Então, é it is 1 o'clock. Tá? A próxima está marcando o ponteiro pequeno para o 5 e o grande para o 12. Então, quer dizer que são 5 horas exatas. It is 5 o'clock. Na questão número 4 está escrito ouça e escreva. Então, que horas tem aí no primeiro relógio? São 2 horas. Então, é 2 o'clock. Escreve aí, 2 o'clock. No segundo, são 9 horas. Então, é 9 o'clock. E no terceiro, são 6 horas. Então, é 6 horas não. O ponteiro pequeno está no 12, né? Então, são 12 horas. E quantos minutos? 30 minutos. Então, é 12:30, tá? Tem que prestar atenção nos ponteiros. Já se enganou aqui. Na questão número 5 tá escrito desenhe os ponteiros indicando as horas abaixo. Então, vamos ter que desenhar um relógio marcando 6 horas. Como é um relógio marcando 6 horas? Ponteiro pequeno no 6 e o grande no 12. Desse jeito. Um relógio marcando 11. 11 é quanto? 11. Um relógio marcando 11 horas exatas. Ponteiro pequeno no 11, ponteiro grande no 12. Relógio marcando 10:30. Ponteiro pequeno no 10, ponteiro grande no 6. 9:30. Ponteiro grande no 9, ponteiro pequeno no 9, ponteiro grande no 6. 12. 12 é quanto? 12. 12:30. Ponteiro pequeno no 12, ponteiro grande no 6. 7 o'clock. Ponteiro pequeno no 7, ponteiro grande no 12. Desse jeito, vocês vão desenhar aí no livro de vocês, tá? Na questão número 6 está escrito: observe as figuras e responda as perguntas sobre a sua rotina. Primeira está perguntando: a que horas você acorda? Depois, você janta às 7 da noite? Você estuda pela manhã ou pela tarde? A que horas você vai para a cama? A que horas você almoça? Você vai responder tudo aí do seu jeitinho, tá? Em inglês, não se esqueça. Então, responda tudo bem lindo no livro de vocês, tá? Sem borrar, sem fazer uma melequeira toda. E até a próxima aula. Um beijo. Na próxima aula a gente vai fazer a nossa revisão, tá ok?